Fala pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos aprender algumas noções introdutórias aos desenhos 3D utilizando aqui o nosso AutoCAD, né? Até agora a gente aprendeu aí os comandos para trabalhar no plano, né, em desenhos bidimensionais, e hoje a gente vai extrapolar um pouquinho esse conceito para o desenho tridimensional. Bom, para poder começar então, vou desenhar aqui um retângulo para a gente entender um pouquinho, e esse retângulo ele está sendo desenhado, né, com as coordenadas x, y, mas quando a gente adentra no modelo 3D, a gente também vai ter uma coordenada z. Essa coordenada z, ela tem relação com a elevação que o meu objeto está. Nesse caso, a gente começa sempre com a elevação zero do AutoCAD. E como que eu sei que ele realmente está nessa elevação? Primeira coisa que eu posso fazer é visualizar todo o meu espaço, ao invés de visualizar apenas esse plano. Eu faço isso através dessas opções aqui, por exemplo. Né? Aqui nós estamos tendo uma vista superior do objeto, mas repare que interessante acontece quando eu seleciono, por exemplo, este ponto. Então, o que era plano, agora estou tendo uma visão espacial do meu objeto. Repare que no plano eu tenho ali o retângulo desenhado, mas no espaço o meu cursor agora mudou, né, para um cursor espacial que tem a parte do Z, a parte da elevação. E isso eu posso fazer para várias vistas. Então, se eu estou desenhando ali a vista de trás do meu objeto, né, então a vista frontal e a vista atrás, né, que são opostas, frontal, e se eu analisar ali a vista de trás do objeto, ele vai ser uma linha. Porque esse plano está desenhado num plano paralelo ao à vista superior, como a gente já viu lá em projeções ortogonais. Então aqui eu consigo observar o elemento, né? E quando eu escolho outras linhas, por exemplo, outras vistas, a vista esquerda ou a vista também direita, ele vai ser uma linha da mesma maneira. E se eu vejo a vista de baixo, né, que nós temos aí do objeto, também é uma vista que é paralela, né, tanto a parte de cima quanto a de baixo. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem uma vista superior, né, vocês podem observar que ela está girando ao contrário. Nós temos agora também no espaço a opção do Orbit. O Orbit é um comando que eu posso rotacionar o meu elemento. Por enquanto, a gente só tem um elemento no plano, então ele pode parecer um pouquinho confuso. Eu vou deixar aqui, sair do comando, e deixar aqui em perspectiva para a gente. Na verdade, essa aqui, perspectiva isométrica que nós estamos acostumados. Bom, para poder desenhar no espaço, então, eu posso deixar configurado, né, essa opção aqui da visualização em perspectiva, que é uma das visualizações aí mais simples que a gente pode ter, né, que facilita aí para a gente desenhar aqui no espaço. E eu posso continuar utilizando os mesmos comandos do plano, só que agora no espaço. Então, se eu quiser desenhar uma linha, né, o orto está acionado, então eu vou desenhar linhas que são paralelas aos eixos. Então, eu vou desenhar aqui, por exemplo, uma linha, e aqui também. Fechando, então, essa parte. E eu posso continuar aqui, né, fechando aqui o nosso objeto. Uma coisa que vocês podem observar, né, é que assim como aqui eu tenho no plano os pontos de precisão, os snaps, no espaço isso também vai acontecer. Só que agora eu preciso acionar os pontos do espaço, né? Então aqui a gente tem ali no plano e aqui a gente tem a parte da precisão no espaço. Então tem os vértices, midpoint, centro, né? Tem vários aqui, perpendicular,
nós, intersecção, né, perpendicular ao plano. Tem várias opções aqui que você pode ir ativando para auxiliar no processo de desenho. Então aqui vocês podem observar que vai aparecendo aqui para a gente, né, os pontos também. Aqui, ó, quando a gente vem então para as vistas, o que aconteceu agora? Nossa perspectiva na vista esquerda, ela está se construindo aqui como arestas. Agora, na vista superior, eu continuo vendo o mesmo elemento, porque esse elemento aqui ele vai ser representado como uma aresta. E a vista frontal, agora eu vejo aquelas arestas que eu desenhei. Retornando aqui ao desenho, então. Bom, eu posso construir, então, um objeto tridimensional através das linhas, igual eu estou fazendo aqui, só que esse objeto, ele está apenas com os esqueletos. Se eu quiser que isso aqui seja uma face mesmo, né, do elemento, eu preciso selecionar essas linhas, né, aqui e transformar elas numa região. Então, nós vamos utilizar o comando region. Seleciono aqui, então, as linhas e construo uma região. Essa região agora, ela tem algumas propriedades. Ela não é apenas mais linhas, né? Ela vai ser, então, toda uma área. Aqui embaixo eu continuo tendo apenas linhas, como se eu tivesse uma área vazia. Agora não, essa aqui eu já tenho algumas propriedades. Bom, para construir os objetos, então, eu posso utilizar as linhas e depois transformá-las em regiões, ou eu posso usar alguns outros comandos. Um comando bem importante que a gente costuma utilizar, né, muito, é o comando extrude. Então, para o comando extrude, eu vou desenhar então ali uma regiãozinha, né, transformar em região. E eu vou usar o comando extrude nessa região. Quando eu faço isso, eu consigo construir ali os sólidos. Então, eu vou subir aqui. Então, agora eu tenho um sólido. Bom, outra maneira aqui, outro exemplo que a gente vai fazer, vou usar o comando polyline. Fazer aqui uma geometria, transformar essa geometria numa região. E aí, vou usar o comando extrude. A gente pode especificar, né, alturas determinadas. E tem um comando muito interessante que é o comando press pull, que a gente pode utilizar para continuar como se estivesse esticando algumas as faces do objeto. Então, por exemplo, se eu utilizar nessa face, eu continuo esticando essa face. Nessa aqui, por exemplo, né, nessa face aqui superior, literalmente estou puxando. Repare que a visualização dos nossos elementos, ela fica um pouquinho poluída. Por isso, o AutoCAD ele fornece para a gente alguns tipos de visualização. Né? Aqui no canto superior, a gente tem a opção de várias outras visualizações. Essa aqui é uma visualização de estruturas de arame. Né? Então, nessa estrutura de arame, são visualizações mais simples, mas repara que a gente não consegue necessariamente identificar aquilo que é um sólido, como esse, daquilo que são apenas linhas, igual esse primeiro exemplo que foi feito. Quando a gente vem aqui e muda, né, o AutoCAD dá outras opções.
né? Então, aqui tem a conceitual. Então, aquilo que é a face, que é a região preenchida, ele vai preencher. Aquilo que não é, igual a gente iniciou aqui, vai ficar sem preenchimento. E aqui tem outras possibilidades, ó. Também o AutoCAD está fazendo um preenchimento e está escondendo linhas que estão se sobrepondo. Lista, sombreada, sombreada com linhas, sombreada em escala de cinza. Tem ali esse sketch, né, estrutura de arame. Raio-X, que dá para poder visualizar o que está atrás. Né? Você pode escolher ali qual que é a sua representação, né? Que para você fique melhor. Eu vou deixar nessa aqui, para a gente conseguir visualizar aquilo que está acontecendo. Ok. Bom, vou apagar agora esses elementos aqui, para que a gente consiga enxergar melhor agora as diferentes vistas. Então vamos lá fazer aquele exercício de observar as vistas. Aqui a gente tem a vista lateral esquerda do nosso elemento. Aqui a gente tem a vista superior, só que rotacionada, né? Vou colocar aqui, essa seria a vista superior. E a vista frontal do elemento. E aqui a gente retorna ali para a perspectiva. Então, com o Orbit também a gente consegue visualizar ali várias outras vistas, várias outras configurações de perspectiva, que não apenas a perspectiva isométrica. Uma coisa importante também nessas edições é nós utilizarmos visualizações do nosso projeto, novas janelas de visualização. Para tanto, a gente vem aqui na opção do View para configurar a viewport, mas nesse caso não necessariamente aquela viewport lá da impressão, mas a viewport do nosso objeto. Principalmente quando a gente vai desenhar em elementos 3D, é interessante a gente utilizar algumas viewports. Nessa opção aqui, né, que a gente vem Model Viewports, a gente pode escolher visualizações. Né, se quer duas, verticais, horizontais, né, tem várias opções. Eu vou deixar aqui essa de 4 visualizações, 4 janelas. É como se a gente tivesse literalmente, né, 4 janelas do mesmo objeto, do mesmo desenho, na verdade, do mesmo projeto. E uma coisa interessante que a gente pode utilizar é colocar cada janela na sua vista ortogonal, para a gente poder ter um controle aí das representações. Então, vista esquerda, aliás, aqui vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. A gente pode ir mudando, né, as vistas conforme nós desejamos, mas vou deixar ali na visualização padrão que nós representamos aí os projetos. E aqui deixar o elemento em perspectiva. E olha que interessante, né? A gente sempre pode mexer aqui no nosso objeto e tudo que a gente fizer vai repercutir naquelas vistas. Então, por exemplo, se eu usar o comando press pull, puxar, repare que já aumentou ali a representação. Deixa eu colocar aqui na vista frontal. Isso. Agora, se eu usar novamente o comando press pull, ó, repare que na hora que eu selecionei essa face, o AutoCAD já está indicando quais são os elementos que vão ser afetados, né? Então, aqui na nossa vista esquerda, lateral esquerda, a gente consegue observar que é essa face que eu estou mexendo, e é isso mesmo. E essa face está representada por essas arestas nas outras projeções. Então, aumentando aqui, agora se eu pego, por exemplo, vou diminuir esse elemento, vou aumentar esse elemento aqui, diminuir um pouquinho ele de novo, pegar agora a parte de cima
aumentar, na verdade diminuir, né? Tá vendo que esse quadradinho azul é do OSNAP 3D, né? Esse quadradinho aí que tá aparecendo. Colocando aqui para realinhar ali os elementos, vai ficar exatamente ali na mesma proporção. Bom, agora eu vou apagar o nosso objeto para que a gente possa iniciar alguns outros comandos, né? A outra maneira, como eu havia comentado, né, tem mais uma maneira que a gente pode construir os objetos, que são com os comandos específicos para a construção dos nossos sólidos, né? O primeiro comando que a gente pode utilizar é o comando box. Comando box, a gente fixa determinada posição no espaço e a gente vai construir prismas de base, de paralelogramas, na verdade, né? A gente vai construir ali prismas de base retangular. E observando as vistas, né? A gente tem ali a vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Vou apagar esse objeto para aproveitar ali as vistas. E agora vamos no comando wedge. É a mesma coisa, só que no sentido de construir, né, o elemento, a gente vai construir ali uma base retangular, mas a gente vai fazer elementos de cunha, como se fossem rampas. A gente consegue editar esses pontos também. A gente pode utilizar o comando cone. Então, começamos ali pela base. Né, colocamos ali determinada altura. Tem as visualizações. Comando sphere. Bem sugestivo. Fixamos um raio e construímos a esfera a partir dele. Comando de cilindro. Muito parecido com o do prisma. Temos ali construções rápidas. Temos também esse comando do touro, né? Então, o que que é isso? Como se fosse um disco, né? Uma espécie de rosquinha, né? Formatos dessa maneira. Então, que a gente coloca ali qual que é o raio, né? E depois também vai colocar qual que é a espessura que nós queremos em volta. Então, a gente tem argolas, né? Com esse comando do touros. Comando de pirâmide. A gente pode escolher ali, né? Algumas outras opções. Mas também fazemos a base e colocamos ali o vértice da pirâmide. E muitos outros, né? A gente pode utilizar o Helix. E também tem um comando bem interessante, que é o comando de polissólido, que é esse comando aqui. Vou desenhar aqui então um elemento e vou usar o comando de polissólido. Opa, polissólido.
Esse comando ele vai percorrendo com uma determinada altura as arestas aí, né, as linhas que nós queremos, como se fosse uma espécie de paredes. Essa altura a gente também pode editar, né, desse comando. E ele vai percorrendo, e a espessura também a gente consegue editar. Ele vai percorrendo o nosso elemento, construindo espécies de paredes pelo contorno. Então o elemento ele continua oco ali, né? Se a gente for desenhar, por exemplo, uma seção de paredes finas, né, de uma tubulação, por exemplo, né, ou de um elemento de aço, né, a gente pode utilizar esse comando aí para já dar a espessura ali da seção, por exemplo. Desenhar paredes, né, em projetos arquitetônicos, comando polissólido. Bom, e sempre que a gente tem algumas regiões, a gente pode mover essas regiões, né? Então, eu vou fazer aqui um box rapidinho. A gente pode sempre mover ah, esses elementos, né? Então, a gente pode utilizar o comando move, continua funcionando. A gente pode mover em várias direções. A gente pode rotacionar esses elementos, né? Por exemplo, com o comando 3D Rotate. A gente pode rotacionar em relação a um ponto, né? A gente fixa ali o ponto que vai rotacionar, escolhe um ângulo, né, de rotação, e a gente pode ir rotacionando, a gente escolhe um eixo, né, escolhe um ângulo, a gente pode rotacionar esses elementos em várias direções. E uma coisa muito importante que nós podemos fazer com regiões, né, com esses elementos espaciais, é justamente unir, interseccionar esses elementos. Então, eu vou fazer outra caixa. E vou mover esse elemento, essa aresta, vou colocar aqui em cima. Tem dois objetos sobrepostos, certo? E aí agora eu posso fazer algumas edições com esses elementos, né? Essas edições vão depender dos nossos objetivos, aquilo que a gente quer fazer, se a gente quer unir, se a gente quer interseccionar esses objetos, né? A gente vai utilizando esses comandos para poder criar objetos novos, né? Uma maneira aí de para a gente poder criar novos objetos. Então, o primeiro comando é o comando de união. Então, se eu tenho esses dois objetos e aplico o comando união, eles vão ser soldados, unidos mesmo. Então, as arestas em comum, elas vão se sobrepor ali e vai entender que é um único elemento. Tanto é que a aresta que tinha aqui sumiu. Agora, por exemplo, se eu colocar um cilindro,
mover esse cilindro aqui. Então, uma outra opção que a gente tem é utilizar o comando subtract, né? Quando a gente utiliza o comando subtract, nós vamos subtrair os elementos. Então, o primeiro elemento é aquele principal, né? Digamos assim, e o segundo é aquele que vai retirar do principal a sua geometria. Então, assim, nós podemos fazer um furo. Tá vendo aqui, ó, na vista superior, tal. Construímos ali um furo. Outra possibilidade que a gente tem é a parte da intersecção. Que aí, quando a gente coloca a parte da intersecção, a gente vai deixar o objeto, né, resultante da intersecção entre esses elementos. Vou construir aqui, então, uma caixa. Eu vou mover esse objeto para dentro e vou usar o comando de interseção. Vamos ver como que vai ficar a resultante. Né? Então, a intersecção que a gente tem entre aquele elemento grande e esse é justamente esse elemento que a gente colocou, né? Porque lá do conjunto, né, eles vão deixar as linhas que estão se sobrepondo. Agora, o que que aconteceria se ao invés de deixar realmente esse elemento todo aqui dentro, se movesse um pouquinho esse elemento e eu usar o mesmo comando de interseção? Vai ficar só o que estava ali em comum, que é essa regiãozinha. Agora, se eu colocar um pouquinho mais para dentro e usar o mesmo comando de intersecção, o AutoCAD ele vai deixar para a gente, né, aquilo que estiver sendo sobreposto. Nesse caso, essa região toda. Isso é uma maneira também da gente efetuar cortes nos nossos objetos, né? Se a gente quiser representar um corte, por exemplo, a gente pode fazer um plano, né, e interseccionar aquele plano no elemento, né, que a gente vai ter ali um plano de corte. Frontal, superior e lateral esquerda. Bom, com esses comandos iniciais, a gente pode começar já as nossas modelagens, né, e ir desenvolvendo aí os nossos elementos tridimensionais. Nos encontramos então nas próximas aulas. Bons estudos!